Você já ouviu falar em andragogia? Antes de eu te explicar o que essa palavrinha esquisita significa, eu preciso te dizer que grande parte do seu sucesso como professor de escola sabatina depende do domínio das suas técnicas de andragogia. Porque o maior dos nossos problemas hoje é tentar ensinar jovens como se eles fossem crianças. Isso faz com que as coisas não funcionem bem na sua classe. Andragogia é um termo que vem do grego e deriva de duas palavrinhas: andros, que significa adulto, e agogos, que significa conduzir, ensinar, educar. Ou seja, andragogia significa então o ensino dos adultos, ao contrário de pedagogia, que significa o ensino das crianças. O termo andragogia foi popularizado por Malcolm Knowles, aproximadamente na década de 70 nos Estados Unidos. E suas técnicas são muito importantes para que a gente consiga trabalhar com adultos como se eles fossem de fato adultos. E é óbvio que você deve entender que quando eu estou falando de adultos, eu também estou falando de jovens e até mesmo, em muitos dos casos, de adolescentes. A andragogia tem como alguns pilares a motivação, a experiência do indivíduo e a autonomia. E agora eu vou te passar 5 técnicas de andragogia que vão te ajudar a se desenvolver como professor de escola sabatina, começando pela primeira, que é a sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, os alunos estudam a parte teórica em casa, que é exatamente o que a gente faz, estuda a lição da escola sabatina em casa, e quando vem recapitular a lição, eles dão a aula. Você funciona apenas como um facilitador. Chega de ficar passando a lição e passando e passando e passando e passando, porque assim você vai criar somente pessoas dependentes do seu ensino. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Não é responsabilizar uma pessoa, é responsabilizar a todos, fazer com que eles estejam prontos para passar o conteúdo para você. E nessa hora você vai fazendo as perguntas adequadas, que não são necessariamente as perguntas que constam na lição, fazendo com que eles possam desenvolver maturidade e raciocínio com relação àquele determinado assunto que está sendo abordado. A segunda técnica é a aprendizagem profunda, que combina 4 atividades: aprender, fazer, aplicar e mostrar. O objetivo dessa técnica é incentivar que os alunos tenham um conhecimento tanto teórico quanto prático, fazendo com que eles tenham ações relacionadas àquele tema. Você que é professor de escola sabatina e vai estar passando a lição no sábado, você precisa pensar em alguma atividade prática que esteja ligada àquele tema que está sendo abordado e fazer com que aqueles seus alunos sejam levados a tomar decisões práticas ou até mesmo ter atitudes relacionadas àquele determinado assunto. A terceira técnica é a tutoria entre pares, que consiste em você separar a sua sala em dupla e fazer com que um guie o outro no processo de aprendizado. Nessa etapa do conhecimento, você vai entender que você não é o detentor de toda a verdade, aquele que sabe de todas as coisas e o único habilitado a passar as ferramentas e técnicas para os seus alunos. Não, você vai confiar na capacidade que eles têm de motivar um ao outro e de desenvolver de forma autônoma o seu conhecimento. Afinal de contas, eles já têm uma experiência prévia de vida e eles saberão ajudar um ao outro. Se você divide em dupla, você vai ter muito barulho, obviamente, mas esse é um barulho santo, é o barulho das pessoas discipulando um ao outro, tomando o jugo um do outro e levando um ao outro em dupla no caminho da salvação. O quarto ponto que eu tenho para trazer para você hoje é a gamificação. O processo de aprendizagem corre o risco de se tornar enfadonho e monótono. Contudo, a gamificação visa evitar exatamente isso. Como? Introduzindo elementos de dinâmicas e jogos dentro da sua classe da escola sabatina. Como é que você vai fazer isso? Você pode preparar quizzes, você pode dividir a sala em grupos ou duplas, estimulando uma competição saudável e incentivando-os a participar de forma mais divertida. Assim, dentro desse processo, você vai ter uma aprendizagem que vai ser lúdica. Obviamente, as técnicas de gamificação são variadas e você pode utilizá-las de formato digital ou até mesmo aí de forma real na sua classe da escola sabatina. Para mais informações sobre esse assunto, eu recomendo que você pesquise no Google ou no YouTube. Lá tem muita coisa legal para você ampliar as suas técnicas de gamificação aí na classe da escola sabatina. A quinta técnica que eu queria trazer para você hoje é a técnica das perguntas. Afinal de contas, a maior parte das falas de um professor de escola sabatina devem ser em tom de interrogação. O problema da maioria da gente é que nós sempre queremos ficar dando respostas e respostas e respostas. Você não vai mover a sua classe através das suas respostas, você vai movê-la através das perguntas. São as perguntas que vão incomodá-los, são as perguntas que vão fazer com que eles tenham, de fato, uma reflexão madura sobre o assunto. Um adendo sobre isso é que você tem que fazer as perguntas certas. Estude bem essas perguntas antes de colocá-las a público, né? Você necessita fazer as perguntas que sejam mais provocativas possíveis. Por quê? Porque se você chegar com pergunta clichê, a galera não vai se estimular a discutir sobre isso. Então traz uma pergunta que mexe com o âmago da galera. Eles precisam ter motivos para poder discutir algo que eles achem relevante.
E esse motivo vai ser a pergunta adequada. Passe mais tempo perguntando e menos tempo explicando. Assim você vai ter muito mais interação na sua sala da Escola Sabatina. Eu desejo que no seu espaço jovem as coisas fluam e que você tenha, a partir das técnicas utilizadas nessa aula, uma melhor experiência como professor e facilitador da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e Maranata.